Vamos adiante, segunda-feira, você já sabe, é dia de conversar com o Dr. Guilherme Colin ao vivo aqui no estúdio e hoje mais um assunto bem polêmico. Dr. Guilherme, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Cláudio, tudo bom? Tudo tranquilo. Preste atenção nessa entrevista aqui, ó. Preste atenção. A gente vai falar aí sobre a devolução de valores recebidos do INSS por engano, é isso, né, doutor Guilherme? Quando o INSS efetua aí algum pagamento, né, que o INSS considera indevido, seu costume é o de unilateralmente efetuar os débitos de compensação na folha de pagamento do segurado. Não, mas aí eu não sei como é que eu vou devolver. Não, vai ser descontado na folha do segurado ou do pensionista lá, ou seja, quem for, né? Não tem choro nem vela, como se diz. E para piorar essa situação, o STJ tem uma decisão vinculante que considera isso legal, porém com uma ressalva que alimenta a esperança, né, aos segurados. E é isso que a gente vai falar agora, que trata-se do tema 979 do STJ. Doutor Guilherme Colin, existem casos em que o segurado recebeu valores aí, né, por conta de fraudes, por ele praticadas, e aí parece justo que haja o reembolso, e a gente mostra isso todos os dias aqui, fraudes, né, infelizmente, que acontecem contra o INSS. Mas quando o equívoco foi do próprio INSS, o segurado não teve culpa nenhuma, né? O segurado corre o risco de ter a sua vida financeira tumultuada, prejudicada, né, doutor Guilherme, por descontos mensais posteriores. Poderia dar algum exemplo quando isso acontece? O erro não foi do sujeito, mas ele vai ter a vida dele bagunçada igual? Mas se depender do INSS, é por aí. O que acontece? Quando o INSS efetua um pagamento a maior, e isso é mais comum do que a gente imagina, quando ele efetua um pagamento a maior, INSS, sem respeitar o contraditório, sem dar direito de defesa, sem nada, vai lá e debita das parcelas do benefício futuro do segurado o valor que foi pago a maior, respeitado o limite de 30% sobre a folha. É isso que acontece. Existem vários casos em que isso acontece sem que o segurado tenha contribuído. É óbvio que se agora alguém vai ali e consegue fraudar alguma coisa, é óbvio que aí a devolução é o mínimo que se espera. Mas não é disso que a gente está falando. Vamos pegar um exemplo aqui, que é o da revisional da aposentadoria por invalidez, ou melhor, não é da revisional, é o da diferença de critérios de cálculo da aposentadoria por invalidez após a reforma da Previdência. Após a reforma da Previdência, a aposentadoria por invalidez que não seja vinculada ao trabalho é calculada com base na média do 100% salário de contribuição e o valor corresponderá a 60% desta média. O auxílio-doença é 91% desta média. Então, você está em auxílio-doença recebendo, vamos imaginar que a média das suas contribuições tenha dado R$3.000. Vocês têm auxílio-doença recebendo 91% de R$3.000. Aí o INSS vai lá e converte o seu auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Recomendo até que pegue material sobre as revisionais de aposentadoria por invalidez, pessoal, por favor. Mas vamos imaginar que ele faça a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez e vamos deixar de lado a hipótese da revisional. Você estava recebendo 91% de R$3.000 e passa a receber 60% de R$3.000. Só que, às vezes, o INSS demora para ajustar o pagamento. Ele fica pagando um valor maior por alguns meses. E depois, com a maior cara de pau, ele vai lá e desconta de você aquilo que você não cooperou para receber a maior. Esse é um dos vários exemplos, isso é muito comum. Isso é muito comum. E aqui a gente tem aqui a questão da aposentadoria também por invalidez, que gera um benefício menor. Que é o que eu falei. Exatamente, né? Bom, então, além de receber a redução da renda, o segurado ainda sofre um desconto mensal
São as duas coisas ainda, por culpa da demora do INSS ainda. Por culpa da demora do INSS. De implantar o benefício menor. Esse é um dos exemplos que acontece. Existem outros. E existem as situações em que houve um erro de cálculo praticado pelo INSS, em que ele considerou algum tempo a mais, ou que ele considerou alguma atividade que era comum, ele considerou como especial, ou algo do gênero. Aí ele, INSS, se engana, ele vai lá e debita da sua parcela e você já tem a sua vida programada. Pois é. E, de acordo com o INSS, rale-se. Isso é o que o INSS deseja. Né? Não tem choro para o INSS. Sim, né? Para o INSS, né? Bom, mas tem aqui uma situação que a gente falou no início da entrevista, doutor Guilherme Colin, que é o resumo aí do tema 979 do STJ, tá? Eu vou ler aqui para o pessoal de casa aí já ter uma ideia, que vou pedir para que o doutor Guilherme Colin explique depois para a gente. Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo, material ou operacional, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto do percentual de até 30% de valor do benefício pago ao segurado, né, ou beneficiário, né? Ressalva a hipótese que o segurado, diante do caso concreto, comprova isso a boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido, ou seja, ele não tinha como saber que estava recebendo um pagamento indevido. Essa é a ressalva. O senhor podia explicar isso aí para nós? Primeiro, termo jurídico, repetível, que é o que está lá na ementa, lá na tese do tema 979. Repetível significa devolver. Isso é uma nomenclatura jurídica. Repetível ou irrepetível quer dizer que pode ser devolvido ou não pode ser devolvido. Existe, inclusive, a ação de repetição de indébito. Repetição de indébito é devolver o que foi recebido a maior ou que foi recebido indevidamente. A parte final da tese firmada, ela prevê a ressalva, que, então, quando for efetuado algum pagamento maior, aí tem todo aquele resumo que foi lido aqui, será repetível, exceto quando ficar comprovada a má-fé, aí vai minha primeira crítica, a má-fé se presume, ela não precisa ser comprovada, desculpa, quando comprovada a boa-fé se presume, ela não precisa ser comprovada, e quando houver a comprovação da boa-fé e de que o segurado não tinha como saber do pagamento maior, ou do recebimento maior. O que esta tese pretende? Jogar para o segurado o dever de fiscalizar os cálculos do INSS. Esta é a severa crítica que se faz. O segurado, para que não precise devolver o que ele recebeu a mais, ele precisa demonstrar a sua boa-fé e precisa demonstrar que ele não tinha como saber que estava recebendo um valor a maior. No exemplo que eu dei lá no início da entrevista, que é um que tem acontecido com muita frequência, da aposentadoria por invalidez concedida após a reforma, quando a pessoa vem recebendo 91% da média no auxílio-doença, e aí depois vai para a aposentadoria por invalidez. Neste caso, por exemplo, o segurado, é a tese que eu sustento, e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pelo menos, não pesquisei a fundo os demais, mas pelo menos aqui na região sul, tem tido uma interpretação muito favorável aos segurados. Muito favorável. Mas o que acontece? A pessoa estava recebendo 91% de R$3.000, que é o que eu mencionei agora há pouco, e passa a receber 60% de R$3.000. Mas esta redução demora alguns meses. Às vezes demora vários meses. O segurado não tem obrigação de saber que houve esta redução de valor. Até porque ele seguiu recebendo o mesmo valor de antes. Aí o INSS vai lá e bloqueia. Esse segurado, ele deve brigar com o INSS, não apenas pela revisional da aposentadoria por invalidez, mas para pedir o dinheiro de volta, independentemente do valor da aposentadoria, do novo benefício que foi reduzido, ser correto ou não. Esta redução, se o pagamento foi feito pelo INSS, cabe a ele, INSS, ser diligente, e não ao segurado ser o fiscal. E a decisão do STJ abriu esta janela, abriu esta margem para discussão por parte do segurado.
Muito bem. E digamos que o segurado receba um benefício assistencial, que é o BPC Loas, por exemplo, né? Ao longo do tempo, ele deixa de apresentar aquele requisito de baixa renda, né? Que é fundamental ali. Por exemplo, nesse caso, ele vai ter que devolver também? Este caso, ele vai ter de demonstrar o seu desconhecimento sobre esta alteração da renda, que aí é diferente no caso do auxílio-doença, que se transformou em aposentadoria por invalidez. Por quê? BPC Loas é um benefício assistencial devido a quem tiver mais de 65 anos de idade ou for incapaz para o trabalho, um dos requisitos, aí são requisitos alternativos, e o outro requisito presente em ambos, que ou tenha mais de 65 anos de idade, ou seja incapaz para o trabalho, mas em ambos os casos que tenha baixa renda, e para fins de BPC Loas, a baixa renda significa 1/4 do salário mínimo per capita para aquele grupo familiar. Significa uma renda média de 1/4 do salário mínimo por pessoa. Pega-se a renda de todos, soma-se a renda de todos, divide pelo número de pessoas da família e se apura a média. Se esta média der menos de 25%, o requisito da baixa renda foi atendido. O que às vezes acontece? Eu, vamos imaginar, tenho mais de 65 anos de idade, eu sou incapaz para o trabalho, não tenho renda própria, eu tenho baixa renda e o grupo familiar todo tem menos de 25% em média de renda per capita. E aí alguém da família, que não sou eu, tem um aumento de renda, da sua renda pessoal. Uma família de 5, 6, 7 pessoas, alguém tem alguma renda, aí o cara tem um aumento de renda. E eu não fico sabendo do aumento de renda daquele meu filho, do meu sobrinho, do meu neto, do meu enteado, da minha sogra, que mora comigo, porque na composição de renda, leva-se em conta os moradores da casa. A sogra, o cunhado, a cunhada, o sobrinho, todo mundo entra. E aí houve esta alteração na média por conta da renda de outra pessoa que eu não fiquei sabendo. Neste caso, me parece plausível a aplicação da ressalva da parte final do tema 979, que é quando a pessoa não fica sabendo, não sabe desta alteração dos requisitos. Agora, por óbvio, falando em BPC Loas, se eu não tenho baixa renda, porque eu deixei de ter baixa renda porque eu tive um implemento de renda, aí não tem como eu alegar aquele desconhecimento. E aí, por óbvio, aí até eu dou razão para o INSS. Aí eu dou razão. Se a pessoa está recebendo BPC Loas, um salário mínimo por mês, e aí ela, aquele que não é segurado, é aquele beneficiário do Loas, passa a ter uma renda própria e deixa de ser pobre para esta finalidade, foge daqueles requisitos, o correto é que ele vai lá e renuncia o benefício. E se ele não fizer, bom, aí ele terá aquele débito, só que este débito não será descontado no próximo benefício, porque o benefício será cancelado. Este débito ficará pendente, poderá ser objeto de uma execução. E se ele obtiver algum benefício futuro, poderá ser descontado desse benefício futuro. O BPC Loas, como o senhor falou ali, é entre ou um ou outro, ou 65 anos, ou a incapacidade para trabalhar ali. Ou incapacidade para trabalhar e 65 anos, é um dos requisitos que é alternativos, mas ambos são associados à baixa renda. E aí, quando é que haverá este desconto com benefícios futuros? Quando a pessoa voltar a receber algum benefício. Vamos imaginar, a pessoa recebe o BPC Loas e aí, de repente, a sua sogra, que mora na casa, ou o seu filho, tem um aumento de renda, fugiu aos requisitos e ele sofre, e aí então, ele perde o benefício e fica com uma dívida. Mas aí a sua sogra, justamente por ter obtido um ganho de renda, sai de casa. E aí, como a sua sogra saiu de casa, a média volta a ser baixa, ele volta a ter o direito. Mas naquele período em que a sua sogra, no exemplo que estou mencionando, ficou morando com ele e tendo renda suficiente para puxar a média para cima, naquele período o pagamento foi indevido. E aí a gente vai discutir se ele merecia ou não, se ele deve ou não devolver, se ele sabia ou não, se ele deve ou não devolver aquele dinheiro.
perfeito. Complexo, mas compreensível, né? Dependendo da situação. Tem uma certa lógica, né? Tem uma certa lógica, dependendo da situação. Como falou, se é na própria conta da pessoa, é por óbvio que a pessoa sabe que que aconteceu alguma coisa. Eu enfrentei uma situação, Cláudio. A minha cliente, ela tinha baixa renda, ela era indiscutivelmente pobre e tinha mais de 65 anos de idade. Tudo legal, tudo bacana, tudo bonitinho. Aí ela começou a receber uma pensão alimentícia por parte do ex-marido. Olha só. E aí ela passou a ter uma renda que descaracterizou a sua situação de baixa renda. Sim. Ela não tem como alegar o desconhecimento. Ah, pois é. O benefício foi cancelado e ela tem uma dívida com o INSS. Quando caso o marido pare de pagar aquela pensão de alimentos, ela voltará a ser uma pessoa de baixa renda. E voltando a ser uma pessoa de baixa renda, voltará a ter o direito ao benefício assistencial. Mas durante o período em que ela ficou recebendo o BPC-LOAS, sim, concomitantemente com a pensão alimentícia, aqueles pagamentos que ela recebeu são indevidos. E agora, se ela tiver direito a receber, talvez o INSS ainda... Aí o INSS terá direito de pegar carência, de volta, não é nem uma carência, é uma compensação. Uma compensação. Terá direito de receber de volta aquilo que ele, INSS, pagou a maior. Só que ele não pagou por erro dele. Sim. Aí ele pagou por descuido fiscalizatório dele e omissão dela. Sim. E aí o segurado, né? Aí a pessoa procurou advogado, mas todo mundo concorda que advogado não é santo, mas às vezes o pessoal quer que o advogado faça milagre. E advogado não faz milagre. Quase isso. Tem coisa que até parece, né? Porque parece milagre. Mas aí mas tem limite. Não é para tanto. Né? Tem limite. Só uma questão que eu não entendi. O senhor falou uma hora lá, a gente estava falando sobre o tema 979 do STJ ali, a questão de até 30%, né, sobre esses descontos. Tem um teto, então, para o desconto, daí, para esses descontos? O teto do desconto. O segurado recebeu, vamos imaginar, por muitos anos um benefício. Sim. Recebeu por vários meses algum benefício. Ou recebeu um benefício muito maior ao que ele teria direito. E aí então fica constatado o erro e fica pendente aquela dívida. Mas ele tem benefícios futuros para receber. Esses benefícios futuros poderão ser descontados em, no máximo, 30%. Não interessa o tamanho da dívida. A dívida era enorme. A dívida era gigante. E aí o segurado vai receber, vai seguir recebendo o benefício menor, com desconto de, no máximo, 30%. Mas descontando apenas 30%, será necessário muito tempo para quitar este débito. Azar do INSS. Apareceu uma situação... Já há algum tempo no meu escritório, em que era uma pensão por morte, em que o falecido havia cometido uma fraude. E conseguiu se aposentar com um valor maior do que ele teria direito por fraude do falecido. Aí ele, após o óbito, né, o trocadilho, que aí o falecido faleceu. Faleceu. Aí o falecido faleceu e a viúva seguiu recebendo a pensão por morte. E aí, então, o INSS se deu conta da fraude do falecido, que gerou um benefício maior, e pretendeu descontar da viúva. Aí eu já acho questionável. Pensionista. Na minha humilde opinião. Nós obtivemos sucesso. Opa! Nós obtivemos sucesso e a pensionista teve o recálculo, sofreu a redução de renda, mas não precisou devolver o que ela recebeu a maior durante o período de pensão por morte. Eu acho correto, Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Foi feita a justiça do meu ponto de vista. Doutor Guilherme Colim, quem quiser saber mais informações, entrar em contato, saber mais detalhes sobre os temas abordados aqui no programa, por favor. Por favor, se inscreva no canal Saiba Direito no YouTube, se inscreva lá, ative as notificações, lá tem os comentários. Eu tento responder quase todo mundo por lá. Mas se eu não responder por lá, WhatsApp 51 999857991, telefone fixo 51 32 28 12 19 e meu Instagram pessoal, Colim, com 2 Ls, .Guilherme.
Olha, eu tenho visto o canal Saiba Direito ali, né? E eu acho que o pessoal também não tem pulado, porque tem aparecido para mim aqui muito já o canal. Então, o YouTube está fazendo um tema de casa que ele vai... Está mostrando bastante. Está mostrando bastante, eu tenho acompanhado aqui, olha, muito bacana. Eu sou suspeito para falar, né? Mas eu tenho acompanhado, às vezes a gente pode prestar atenção, você viu a entrevista aqui, quer ouvir com mais calma, quer repetir, quer ver de novo, está lá então no canal Saiba Direito lá. Vale a pena, não pule ali, ative a notificação e dê aquele joinha lá para o doutor Guilherme ali. Doutor Guilherme, obrigado pela participação mais uma vez, viu? Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado para você que está em casa.